Eu enterrei o corpo dele no subsolo da Câmara Municipal de Lisboa, onde o cheiro de corrupção se mistura com o mofo das paredes antigas. Os meus pais, aqueles hipócritas devotos da Santa Engrácia, atiraram-me para a rua aos 18 anos porque eu engravidei de um homem que nunca existiu, uma mentira que eles mesmos plantaram para me destruir. E agora, enquanto o presidente da Câmara, o homem que orquestrou tudo, sussurra o meu nome nos corredores do poder como se eu fosse um fantasma, eu sorrio no escuro. A vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha pele suada enquanto eu arrastava a mala velha pela calçada do Combro, os saltos gastos das minhas botas e quando como tiros num funeral. Tinha 18 anos, o ventre ainda plano mas já carregando o peso de uma mentira que me sufocava. Vergonha, gritar à minha mãe, os olhos vermelhos de lágrimas falsas, enquanto o meu pai, com as mãos calejadas de anos a trabalhar nos estaleiros do Tejo, me empurrava para fora da porta da nossa casa em Alfama. Tu não és mais filha nossa. Vai-te embora e leva o teu pecado contigo. A porta bateu com um estrondo que ainda ressoa nos meus pesadelos, um som seco como o estalar de ossos partidos. Eu não chorava. Não ali, na rua onde os vizinhos espreitavam das janelas com cortinas de renda, os rostos enrugados pela curiosidade mórbida. Lisboa é assim, uma cidade de segredos sussurrados nas tabernas do Bairro Alto, onde o fado lamenta amores perdidos mas ninguém se atreve a questionar os pecados alheios. Eu era a pecadora agora, a rapariga que se deitou com o diabo, palavras da minha tia Rosa, que espalhara o boato pela paróquia como se fosse o Evangelho. Mas eu sabia a verdade, não havia homem, não havia noite de paixão proibida. Havia apenas o Dr. Almeida, o médico de família, cujas mãos frias me examinaram no consultório e declararam uma gravidez fantasma, uma estria juvenil que exigia tratamento severo. Tratamento que veio na forma de uma expulsão, um bilhete de autocarro para o nada e uma nota de 50 euros enfiada no meu bolso como esmola para uma mendiga. Caminhei horas, o sol escaldante transformando o alcatrão em lava sob os meus pés. O Tejo brilhava ao longe, preguiçoso e indiferente, como se não tivesse visto 1000 histórias como a minha afogar-se nas suas águas turvas. Parei num café minúsculo na Rua Augusta, onde o aroma de pastéis de nata se misturava com o fumo de cigarros e o cheiro azedo de vinho do Porto derramado. Uma bica, por favor, pedi à senhora de avental manchado, a voz tremendo como uma corda de viola mal afinada. Ela olhou-me de alto a baixo, os olhos estreitados como os de um falcão. Filha, tu pareces o diabo em pessoa. O que é que fizeste para te atirarem à rua assim? Ri-me, um riso seco que doeu na garganta. Nada que uma boa confissão não cure, senhora. Mas eu não confesso mentiras. Sentei-me numa mesa de ferro forjado, o tampo riscado por anos de conversas sussurradas. Ali, sozinha com o meu café amargo, comecei a desfiar o novelo da minha ruína. Tudo começara meses antes, numa tarde chuvosa de outono, quando o meu pai voltara do trabalho com o rosto pálido como cera. O emprego. Perderam-no, murmurara ele à mesa do jantar, os dedos apertando o copo de aguardente até os nós ficarem brancos. Eu era a filha mais velha, a que ajudava na casa desde os 12 anos, limpando escadas de vizinhos e costurando rendas para turistas no Chiado. Eu arranjo mais, pai, dissera eu, tocando-lhe no braço. Mas ele afastou-se, os olhos distantes. Não, Inês. Isso é problema dos grandes. O presidente da Câmara prometeu empregos, mas... Parou aí, como se o nome fosse veneno na língua. O presidente da Câmara, Manuel Costa, o homem de fato impecável e sorriso de tubarão que inaugurava festas de São João com discursos sobre unidade lisboeta. Ele era o deus da cidade, o que distribuía favores como pão aos pombos na Praça do Comércio. O meu pai trabalhava nos estaleiros que ele supervisionava, projetos de regeneração do Tejo que devoravam milhões de euros da União Europeia. Mas rumores corriam como ratos nas esgotas, subornos, contratos falsos, famílias destruídas por dívidas que nunca deviam existir. O meu pai era um desses, acusaram-no de roubo de materiais, uma mentira para encobrir as falcatruas de Costa. Perdeu o emprego, a casa quase foi penhorada, e a raiva dele virou-se para mim, a filha irresponsável, que gastava o pouco dinheiro em futilidades. Não era futilidade. Eu economizara para um curso de enfermagem, sonhando em curar as feridas que Lisboa infligia aos seus filhos. Mas numa noite, após uma discussão onde o meu pai berrou que eu era a praga da família, a minha mãe encontrou as minhas economias escondidas, e com elas, um frasco de pílulas que eu tomava para as cólicas. Gravidez? Exclamou ela, o rosto contorcido de horror. O Dr. Almeida confirmou, claro. Ele era o amigo de Costa, o que assinava atestados falsos para os esquemas da Câmara. Eu neguei, gritei que era impossível, mas as palavras deles eram lei na nossa casa católica, onde o pecado da carne era pior que a fome. Agora, na rua, com o estômago a roer-se de fome, eu via tudo com clareza cruel. Não era vergonha minha, era a deles, a podridão que Costa espalhava como o cheiro de esgoto no rocio após a chuva. Levantei-me, paguei com a moeda que me restava e saí para a noite que caía como um manto negro.
Encontrei abrigo num albergue para mulheres na moraria, onde lá cheirava a incenso e desespero. Conta a tua história, disse a gerente, uma mulher de 50 anos com cicatrizes nos pulsos. Contei, as palavras saindo como pus de uma ferida aberta. Ela assentiu, os olhos duros. Lisboa come as suas filhas, miúda. Mas algumas mordem de volta. Dormi pouco, sonhando com o Tejo engolindo a Câmara Municipal inteira, os papéis de Costa flutuando como confetes numa procissão fúnebre. Acordei com o primeiro galo, o corpo dolorido no colchão fino. O albergue fervilhava de mulheres como eu, uma imigrante cabo-verdiana que perdera os filhos para os serviços sociais por negligência inventada, uma professora reformada, expulsa pelo marido por um caso que nunca aconteceu. Partilhávamos o pequeno almoço de pão duro e café aguado, e foi ali que ouvi o nome pela primeira vez, não como mito, mas como veneno, Costa. Ele fode tudo o que toca. Famílias, empregos, vidas. A imigrante, chamava-se Fátima, inclinou-se sobre a mesa, a voz baixa como um fado sussurrado. O meu cunhado trabalhava nos estaleiros. Acusaram-me de sabotagem. Suicidou-se no mês passado, pendurado na ponte 25 de Abril. Deixou um bilhete, Costa mentiu. O meu coração parou. O meu pai. Ele também olhara para o Tejo com olhos vazios ultimamente. Como sabes que é ele? Perguntei, a voz rouca. Fátima riu, um som amargo. Porque o Dr. Almeida é o cão de guarda dele, assina as certidões de morte como se fossem receitas de aspirina. Saí do albergue com uma fúria fria no peito, como o vento do norte que varre o castelo de São Jorge. Caminhei até à baixa, onde os turistas fotografavam os arcos triunfais, alheios à podridão por baixo. Entrei numa biblioteca pública, o ar fresco de livros velhos acalmando o meu pulso acelerado. Procurei jornais antigos, microfichas amareladas com manchetes sobre escândalos, contrato de estaleiros sob suspeita, família acusa corrupção na Câmara. Nada direto sobre Costa, mas fragmentos, um whistleblower anónimo, um processo arquivado por falta de provas. E o nome do meu pai, num artigo obscuro, trabalhador demitido por irregularidades. Sentei-me no chão frio da sala de leitura, as lágrimas finalmente caindo, quentes e salgadas como o mar da Nazaré. Não era gravidez, era uma armadilha para me calar, para me afastar da casa onde o meu pai guardava papéis que provavam as fraudes de Costa. Ele descobrira algo, um diário de subornos, talvez, e eles plantaram a mentira para me expulsar, isolando-o. Eu era o bode expiatório, a vergonha que justificava o silêncio. Levantei-me, enxugando o rosto com a manga da blusa. O sol poente tingia o céu de laranja, como sangue diluído no Tejo. Voltei ao albergue, mas o meu plano já fervia. Vingança não é raiva cega, é uma lâmina afiada, temperada no fogo da dor. Começaria pelo Dr. Almeida. Ele era o elo fraco, o homem de jaleco branco que se escondia atrás de diagnósticos falsos. Marquei uma consulta falsa, usando o nome da minha prima em Setúbal. Preciso de ajuda, disse ao telefone, a voz trêmula de fingida vulnerabilidade. O consultório dele ficava num prédio elegante no Chiado, com janelas que davam para a estátua de Camões. Entrei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Ele era um homem de meia-idade, careca e com óculos de ar dourado, o sorriso oleoso como azeite rançoso. Senhora Silva. Sente-se. O que a traz aqui? Sentei-me, as mãos cruzadas no regaço. Estou grávida, doutor. Mas. Não quero. Ele inclinou-se, os olhos brilhando com a rotina do mal, os jovens. Vamos ver isso. Despir-se, por favor. Enquanto ele se virava para lavar as mãos, vi o bloco de notas na mesa, nomes, datas, confidencial, Costa. O meu sangue gelou. Fotografei com o telemóvel escondido, o flash mudo como um assassino. Doutor, disse eu, vestindo-me devagar, e se eu disser que sei da mentira que contou a Inês Santos? Ele congelou, a torneira ainda correndo. Quem? Eu. Inês. A rapariga que você curou de uma gravidez que nunca existiu. O rosto dele empalideceu, as mãos tremendo aos calás. Isso é um equívoco. Eu. Avancei, a voz baixa e letal. Equívoco. Como o suicídio do cunhado da Fátima. Ou a demissão do meu pai. Ele recuou, batendo na parede. Tu não sabes do que falas. Sai daqui. Saí, mas não antes de roubar uma pasta fina da gaveta, recibos, e-mails, provas de pagamentos de Costa para silêncios comprados. Naquela noite, no quarto apertado do albergue, espalhei os papéis na cama como um tabuleiro de xadrez. Cada recibo era uma peça, o meu pai, Fátima, dezenas de outros. Costa jogava para ganhar, mas eu aprendera nas ruas de Alfama que o fado não perdoa os trapaceiros.
Liguei para um jornalista freelance que conhecera na biblioteca, um tipo chamado Rui com cicatrizes de um divórcio amargo. Tenho algo grande, disse eu. Mas preciso de proteção. Ele riu. Em Lisboa? Proteção é ilusão, miúda. Mas ouve, publica anonimamente, e eu ajudo. Dias viraram semanas, um borrão de noites insones e dias a vasculhar arquivos. Encontrei o diário do meu pai escondido num caixote no estaleiro abandonado, ele previra a expulsão, deixando pistas para mim. Inês, se leres isto, corre. Costa é um monstro com fato. Lágrimas mancharam as páginas, mas a raiva secou-as. Contactei advogados de causas perdidas na Baixa do Porto, viajou para lá de comboio noturno, o clique das rodas como um relógio contando regressivamente. Em Porto, o advogado, um homem seco chamado Vasco, leu os documentos sob a luz fraca do seu escritório. Isto é dinamite, menina. Mas perigoso. Costa tem amigos no governo. Eu não tenho nada a perder, respondi, os olhos fixos nos seus. Eles tiraram-me tudo. Ele assentiu, o rosto endurecendo. Então, vamos explodir isto. Mas devagar. Uma queixa anónima no Tribunal de Corrupção. Voltei a Lisboa com um plano tecido como uma rede de arraia, vazar fragmentos para a imprensa, espalhar rumores nas tabernas da moraria, confrontar as vítimas uma a uma. Fátima juntou-se a mim, os olhos flamejantes de luto. Pelo meu cunhado. Outras seguiram, a professora, uma enfermeira de Belém que perdera a licença por incompetência fabricada. Formámos um coro silencioso, sussurrando verdades nos ouvidos da cidade. Costa sentiu o vento mudar. Os jornais começaram, escândalo nos estaleiros, subornos ou conspiração. Ele negou em conferências de imprensa, o sorriso forçado como uma máscara de carnaval rachada. Mas eu via o suor na sua testa, o tremor na mão ao erguer o copo de Porto num jantar de gala no Hotel Avenida Palace. Estava lá, disfarçada de empregada, o avental escondendo o gravador no peito. Senhor Presidente, disse eu, servindo vinho, para a vergonha alheia. Ele ergueu os olhos, e por um segundo, o reconhecimento piscou, mas eu era só mais uma sombra na multidão. A primeira rachadura veio numa audiência pública na Câmara. Uma petição anónima, assinada por Vozes do Tejo, exigia investigação. Costa riu no púlpito, a voz e quando no salão de azulejos. Conspirações de descontentes. Lisboa avança. Mas nos bastidores, o seu assessor sussurrava, é ela, senhor. A filha dos Santos. Ele congelou, o charuto a tremer entre os dedos. Impossível. Ela é uma puta de rua. Eu ouvi, escondida no armário de limpeza, o coração um tambor de guerra. Saí pela porta das traseiras, o ar noturno carregado de jasmim e medo. Agora era pessoal. Ele mandou o Dr. Almeida atrás de mim, uma chamada falsa para uma revisão médica, mas eu virei o jogo, gravando a conversa onde ele admitia, foi por ordem do Costa. Para calar a família. O áudio, editado por Rui, vazou online, vergonha de Costa trending no Twitter português, memes de tubarões em fatos a nadar no Tejo. O caos irrompeu como uma trovoada de verão. Protestos na praça do município, faixas com Costa mente, famílias morrem. O meu pai, enfim, falou, numa entrevista à RTP, a voz rouca de remorsos, a minha filha foi sacrificada por isso. Inês, onde quer que estejas, perdoa-nos. Chorei sozinha no albergue, o telefone vibrando com mensagens de estranhos, força, Inês. És a nossa heroína. Mas heróis sangram. Costa contra-atacou, polícias à paisana nas ruas da moraria, perguntas sobre uma rapariga instável com delírios. Fátima foi detida por incitação à desordem, libertada mas com o olhar quebrado. Corre, Inês, sussurrou ela na escuridão de uma rua lateral. Ele não para. Eu não corri. Em vez disso, entrei no covil do lobo. Infiltrei-me como estagiária na Câmara, um posto conseguido com um contacto de Vasco. O edifício era um labirinto de mármore e segredos, o ar pesado com o cheiro de cera de chão e ambição rançosa. Trabalhei nos arquivos, copiando ficheiros digitais, transferências bancárias para offshores nas Madeira, e-mails com o nome Projeto Tejo Limpo, código para lavagem de dinheiro. Costa passava pelos corredores, o passo apressado, os olhos varrendo como radares. Uma vez, encontrou-me sozinha na fotocopiadora. Tu, murmurou, o rosto contorcido. A vergonha dos santos. Sorri, doce como mel de rosmaninho. Vergonha é o que vem, senhor presidente. A noite da vingança chegou num banquete de gala para doadores europeus, no salão nobre da Câmara. Vestida de preto, como uma viúva de fado, entrei como convidada de um diplomata fictício. O salão brilhava com candelabros de cristal, o riso dos poderosos e quando como sinos falsos.
Costa discursava no estrado, prometendo transparência e progresso. Eu aproximei-me da mesa de som, o dedo no botão do meu telemóvel ligado ao sistema. Com um toque, o áudio do Dr. Almeida encheu o ar, foi por ordem do Costa. Para calar a família. O silêncio caiu como uma guilhotina. Rostos pálidos, copos tilintando no chão de mármore. Costa virou-se, o microfone ainda na mão, os olhos encontrando os meus na multidão. Foi ela, sussurrou ele, alto o suficiente para os microfones captarem. O salão explodiu em caos, flashes de câmaras, gritos de demissão, o embaraço dos convidados europeus como vinho derramado em sedas caras. Fugi pela cozinha, o coração aos saltos, o Tejo rugindo lá fora como um aliado. Polícias cercaram o edifício, mas eu era fumaça, deslizando pelas ruas labirínticas de Alfama. Escondi-me na casa da minha tia Rosa, ironicamente, ela abrira a porta com lágrimas. Inês, minha querida, volta. Fomos tolos. Abracei-a, mas o perdão era uma faca de 2 gumes, perdoava-os, mas não esquecia. Costa caiu como um castelo de cartas no vento do norte. Prisão preventiva por corrupção, o Dr. Almeida a delatar tudo para um acordo. Os jornais chamavam-me A Sombra do Tejo, uma lenda urbana de vingança feminina. Mas na quietude da minha nova vida, um apartamento modesto em Belém, financiado por um livro anónimo sobre a saga, o peso da alma não aliviava. Sonhava com o sussurro dele, foi ela. E acordava suando, questionando, vingança cura, ou só escava buracos mais fundos. O meu pai morreu um ano depois, o coração partido por remorsos e vinho. No funeral, sob a chuva fina de Lisboa, a minha mãe agarrou-me a mão, tu salvaste-nos, filha. Mas eu via os fantasmas, Fátima, emigrada para Angola com feridas frescas, o cunhado dela, balançando na ponte como um pêndulo de relógio parado. A cidade curava-se devagar, novos projetos sem sombras, mas eu. Eu era a cicatriz, a que mordeu de volta e provou o sangue. Agora, aos 25 anos, caminho pelo Tejo ao amanhecer, o sol nascendo como uma promessa não cumprida. Escrevo isto não para a glória, mas para avisar, em Lisboa, a vergonha não é o que te expulsam, é o que te obriga a ergueres. E se o poder sussurrar o teu nome, responde com um rugido. Porque no fim, não é sobre eles. É sobre ti, renascida das cinzas do fado. Os meses seguintes à queda de Costa foram um vórtice de luz e sombra, como o sol filtrado pelas gárgulas da Sé. A cidade, essa amante volúvel, abraçou-me por um instante, entrevistas na SIC, onde o pivô de olhos astutos me chamava A Voz das Esquecidas, um prémio de ativismo das mulheres de Alfama, entregue numa cerimónia com fado ao vivo e lágrimas coletivas. Inês Santos, tu devolveste a dignidade ao Tejo, disse a oradora, uma feminista de cabelos grisalhos que cheirava a lavanda em revolução. Apertei o troféu de bronze, frio como justiça tardia, e sorri para as câmaras. Mas dentro, o vazio ecoava, vingança é um vinho tinto que mancha a alma, deixando nódoas que o tempo não lava. Voltei à casa da infância, agora ao Museu de Memórias Partidas. A minha mãe, encolhida no sofá de veludo poído, estendia as mãos trêmulas. Filha, perdoa-nos. O teu pai. Ele sabia, mas o medo. Interrompia-a, a voz suave mas afiada como uma navalha de barba. Medo. Vocês plantaram a semente da mentira, mãe. Eu colhi a tempestade. Ela chorou, soluços que sacudiam o corpo magro, e eu senti uma pontada, não de pena, mas de fadiga. O perdão é um luxo para quem não carrega cicatrizes, o meu era uma armadura, pesada e inescapável. Trabalhei como consultora freelance para a ONGS, desenterrando escândalos em vilas do Alentejo, onde o sol queima a verdade como palha seca. Viajava de comboio, o clique das rodas um mantra hipnótico, parando em Évora para cafés fortes e conversas com camponeses de olhos fundos. A corrupção aqui é como um montado, raízes profundas, frutos amargos, dizia um velho pastor, mastigando azeitonas salgadas. Eu assentia, anotando nomes, datas, o pulsar da injustiça como um coração exposto. Mas à noite, nos quartos de pensão com paredes de cortiça, os sonhos vinham, Costa na cela, os olhos enchetados de ódio, sussurrando, foi ela através das grades. Acordava ofegante, o lençol encharcado, questionando se a prisão dele era suficiente ou se o abismo pedia mais. Fátima ligava de Luanda, a voz crackling no satélite como um disco riscado. Inês, a vida aqui é dura, mas livre. Obrigada por me dares asas. Ria, mas ouvia o choro por trás. Ela reconstruíra, casara com um pescador de águas profundas, mas o fantasma do cunhado pairava como névoa matinal. Vês? A vingança liberta uns, acorrenta outros. Desligava, o silêncio da pensão amplificando o eco. Ela tinha razão, eu libertara a cidade, mas prendara-me a mim, uma vigia eterna nas muralhas invisíveis de Lisboa. Então veio o convite inesperado,
uma bolsa para estudar Direito em Coimbra, a cidade das letras antigas e rios serenos. Aceitei, embalando as minhas cicatrizes numa mala de couro gasto. Coimbra era um bálsamo, com as suas escadas íngremes e bibliotecas cheias de pergaminhos que sussurravam segredos medievais. Partilhei quarto com Ana, uma rapariga de Trás-os-Montes com riso contagiante e mãos calejadas de colheitas. Conta-me a tua história, Inês, pediu ela numa noite de luar, enquanto fumávamos cigarros no parapeito da janela. Contei, as palavras fluindo como um mondego lá embaixo, e ela escutou sem julgamento, os olhos brilhando de admiração. Tu és como a Joana d'Arc, mas com saias e fado no sangue. As aulas eram um fogo que me consumia e renova, direito constitucional, onde dissecávamos a Constituição como um cadáver em autópsia, ética jurídica, ironia cruel para quem manobrar as sombras. O professor, um homem alto de barba branca chamado Ferreira, notou-me na primeira discussão. Senhora Santos, a lei é uma espada de dois gumes. Vingança ou justiça? Respondi, a voz firme, depende de quem empunha, senhor. Para os oprimidos, é a mesma lâmina. Ele sorriu, um brilho de reconhecimento. Mais tarde, no gabinete dele, revelou, eu conheci o teu pai, nos anos 80. Ele lutou contra os mesmos demónios. Continua o legado. O legado, sim, era isso que me movia agora, não o ódio puro, mas um fogo purificador. Mas o passado não solta fácil. Uma carta chegou, céu da prisão de Évora, de Costa. Inês, tu destruíste-me, mas eu sei o teu segredo. A gravidez foi só o começo. O teu pai escondeu mais. O papel tremeu na minha mão, o veneno das palavras infiltrando-se como tinta na água. O que mais? Fui à prisão, o comboio um túnel de ansiedade, o cheiro de desinfetante e desespero ao entrar na sala de visitas. Ele estava envelhecido, o fato agora um uniforme cinzento, os olhos fundos como poços secos. Sentes-te vitoriosa, putinha, cuspiu, a voz rouca de cigarros racionados. O teu pai era um ladrão, como eu. Ele pegou na parte dele nos subornos e mentiu para ti. Neguei com a cabeça, mas a dúvida cravou-se como espinho. Mentira. Ele era honesto. Costa riu, um som gorgolejante. Pergunta à tua mãe. Ou melhor, olha os papéis que ele queimou antes de morrer. Saí dali, o ar livre um alívio amargo, mas a semente plantada germinava, e se o meu herói fosse falível? Voltei a Coimbra em fúria, confrontando a minha mãe por telefone. O que ele escondeu, mãe? Diga. Silêncio, depois soluços. Inês, o teu pai. Pegou dinheiro. Para salvar a casa. Mas era pouco, e Costa ameaçou-o. O mundo rodopiou, as fundações da minha vingança tremendo. Não era preto e branco, era cinzento como o nevoeiro do Douro. Chorei no quarto, Ana abraçando-me como uma irmã perdida. Não muda nada, Inês. Tu lutaste pelo certo, não pela perfeição dele. Ela tinha razão, mas a ferida supurava. Mergulhei nos estudos, graduando-me com distinção, o diploma um escudo contra as dúvidas. Regressei a Lisboa como advogada júnior num gabinete de direitos humanos, o escritório no Martim Muniz um ninho de imigrantes e lutadores. O meu primeiro caso, uma família de Moçambique acusada de fraude em vistos, ecos do meu próprio exílio. Ganhei, o juiz batendo o martelo como um sino de vitória, e pela primeira vez, senti paz genuína, não a ilusão da vingança. Mas o sussurro persistia. Numa noite de tempestade, com o vento uivando como lobos no castelo, recebi uma visita, Rui, o jornalista, agora editor-chefe de um semanário investigativo. Inês, há um novo Costa no horizonte. O sucessor dele, o vereador Santos, ironia, não. Cheira a podre. Olhei-o, o raio iluminando o rosto marcado. Não, Rui. Deixei isso para trás. Mas ele insistiu, deslizando uma pasta, e-mails, transferências. É o mesmo jogo. Ajuda-me. Hesitei na porta, a chuva batendo como dedos impacientes. O ciclo, vingança gera mais vingança, uma roda que esmaga os que giram. Mas no fundo, o fogo ainda ardia. Só desta vez, disse eu, fechando a porta. Sentámo-nos à mesa da cozinha, o aroma de bacalhau cozido misturando-se com o cheiro de conspiração. Planejamos, infiltração subtil, testemunhas protegidas. Desta vez, não sozinha, uma rede, tecida com fios de confiança. As semanas foram um xadrez tenso, encontros em cafés escondidos no bairro alto, onde o jazz cobria as nossas vozes, noites a decifrar códigos bancários no meu laptop, o ecrã brilhando como uma lua falsa. O vereador era astuto, um homem de 40 anos com sorriso de vendedor de ficos secos, mas as rachaduras apareciam, uma amante subornada, um contrato fantasma para renovação no Rossio.
Ele é pior que o Costa, murmurou Rui, acendendo outro cigarro. Pelo menos o velho era descarado. O confronto veio numa Assembleia Municipal, o salão lotado de cidadãos zangados. Eu estava na galeria, o coração um punho cerrado, vestida de civa anónima. O vereador discursava sobre integridade, e eu apertei o botão remoto, o projetor acendeu, e os imãs dançaram na parede como fantasmas. Gritos, punhos erguidos, o caos como uma dança de touros em alta sazon. Ele olhou para cima, os olhos encontrando os meus, e sussurrou no microfone, foi ela de novo. A polícia chegou, mas desta vez, eu era intocável, advogada, com aliados no tribunal. O escândalo rebentou, o vereador algemado em direto na TVI, o Tejo parecendo rir das margens. Naquela noite, brindámos com vinho verde no meu apartamento, Ana ao meu lado, agora namorada oficial, os seus beijos um bálsamo para as feridas antigas. Para sempre, Inês? Perguntou ela, os olhos suaves como um mondego. Para sempre, respondi, mas no peito, o sussurro ecoava, quantas vezes mais? A ascensão ao poder é como subir o bairro alto ao amanhecer, cada degrau uma vitória ínfima, o horizonte prometendo glória, mas o corpo gritando exaustão. Aos 28 anos, eu era a cara das reformas anticorrupção em Lisboa, palestrando em conferências no Centro Cultural de Belém, onde lá cheirava a mar e modernidade. A justiça não é vingança, é equilíbrio, dizia eu aos rostos ávidos, políticos relutantes, estudantes flamejantes, jornalistas com canetas afiadas. Mas no espelho do quarto de hotel, via a verdade, os meus olhos, outrora vivos como o azulejo, agora sombreados por noites de insônias, onde o foi ela de costa se repetia como um mantra maldito. Ana era o meu ancorador, a sua presença um vinho doce que suavizava os arestas da minha armadura. Vivíamos num apartamento no Príncipe Real, paredes cobertas de livros e quadros de artistas alentejanos, o aroma de manjericão da varanda misturando-se com o café da manhã. Hoje, nada de casos, decretava ela, puxando-me para a cama com riso leve. Só nós, como mortais normais. Ria, mas o telefone vibrava sempre, uma vítima nova, um whistleblower aterrorizado. Normais era uma ilusão, eu era a sombra, a que o poder temia em sussurros. O caso que me quebrou veio de Évora, terra de templos romanos e segredos enterrados. Uma jovem, Maria, de 22 anos, acusada de prostituição forçada após denunciar abusos no lar municipal, orquestrado pelo diretor local, um fantoche de redes antigas de Costa. Viajei para lá de carro, o Alentejo desfilando como um tapete de cortiça e oliveiras retorcidas, o sol impiedoso testando a minha resolução. Encontrei-a numa cela de detenção provisória, o rosto magro e olhos vazios como poços sem água. Eles disseram que eu minto por dinheiro, murmurou ela, as mãos tremendo no crucifixo de prata. Mas o diretor. Ele tocou-me, e o Costa sabia, anos atrás. O nome de Costa de novo, como um verme que não morre. Regressei a Lisboa furiosa, confrontando arquivos selados no tribunal. Com a ajuda de Ferreira, agora mentor, obtive acesso, documentos que ligavam o diretor a uma teia de favores sexuais, com Costa como padrinho distante. Cuidado, Inês, avisou Ferreira, os olhos sob as sobrancelhas espessas. Isto acorda dragões adormecidos. Mas o dragão em mim rugia mais alto. O julgamento foi um circo, o tribunal de Évora lotado, o ar denso de murmúrios e flashes. Eu representava Maria, a toga preta um manto de autoridade que mascarava o tremor nas minhas pernas. O procurador, um homem oleoso de bigode fino, pintou-a como oportunista. Acusadamente para ganho pessoal. Gritei objeções, apresentando e-mails, testemunhas, uma empregada do lar que chorou no estrado, descrevendo noites de horrores. O juiz, uma mulher de 60 anos com óculos de meia-lua, ouviu tudo, o martelo final caindo como trovão, inocente. E o diretor, a julgamento por abusos. Maria abraçou-me no corredor, o corpo frágil tremendo. Obrigada, Inês. Tu és um anjo. Anjo? Ri por dentro, amargo. Anjos não sonham com sangue. Mas a vitória era doce, e regressei ao Alentejo para celebrar, um piquenique nas planícies, vinho de reguengos e queijos curados, Ana ao meu lado com um sorriso que iluminava mais que o sol. Vês? Tu curas, disse ela, beijando-me a têmpora. Curar, sim, talvez fosse isso o antídoto à vingança. Mas o passado é um cão que morde os calcanhares. Uma semana depois, um pacote anónimo chegou ao gabinete, fotos minhas e de Ana, tiradas de longe, com uma nota, para de mexer no ninho, ou perdes mais que a família. O medo, esse velho conhecido, instalou-se como hóspede indesejado. Instalei câmaras, contratei segurança discreta, um ex-polícia de Mafra com olhos de falcão. Alguém do círculo antigo de Costa, murmurou ele, verificando as fechaduras. Eles não esquecem. A ameaça escalou,
pneus cortados no carro, chamadas mudas à meia-noite, sombras nos becos do chiado. Ana suplicava: Inês, para. Temos uma vida agora. Discutíamos, vozes e quando nas paredes do apartamento, o amor testado como aço na forja. Não posso parar, gritava eu. Se eu parar, quem protege as Marias do mundo? Ela chorava, e eu odiava-me por isso, o espelho devolvendo uma mulher partida, linhas de fadiga gravadas como sulcos em cortiça. Decidi contra-atacar, uma investigação paralela, com Rui e uma hacker de Braga chamada Sofia, cujos dedos dançavam nos teclados como flautistas num festival. Encontrámo-nos num café no Cais do Sodré, o barulho dos contentores no Tejo abafando as nossas palavras. O remetente é um advogado de luxo, ligado a herdeiros de Costa, revelou Sofia, o ecrã do laptop piscando com dados criptografados. Eles querem silenciar-te antes de um grande leilão de propriedades, antigas ligadas aos estaleiros. O puzzle encaixava, vingança económica, para recuperar fortunas perdidas. Planeámos uma armadilha, uma entrevista falsa com o advogado, gravada em segredo. Marquei no seu escritório no Marquês de Pombal, o prédio de vidro frio como o coração de um tubarão. Ele era charmoso, terno italiano e perfume caro, mas os olhos traíam o pânico. Senhora Santos, admiro o seu trabalho. Mas alguns assuntos são melhor enterrados. Sorri, ativando o gravador no relógio. Enterrados como os segredos do Costa. Ele engoliu em seco, e confessou fragmentos: os herdeiros querem paz. Par, e o incomodo acaba. Saí com a gravação, o coração leve pela primeira vez em meses. Vazámos anonimamente, o escândalo rebentando como espuma no mar da Ericeira. O advogado desbaratado, os herdeiros recuando para as sombras. A ameaça parou, mas o dano estava feito. Ana mudou-se temporariamente para Coimbra, para pensar, disse ela, as malas e quando como adeuses. Eu amo-te, Inês, mas este fogo consome-te. Fiquei sozinha, o apartamento um túmulo de ecos, o vinho solitário na varanda um companheiro amargo. Nessa solidão, cavei mais fundo na minha própria alma. Visitei a sepultura do pai no cemitério dos prazeres, as lápides brancas como ossos ao sol poente. Pai, foste ladrão ou vítima? Sussurrei, traçando o nome gravado. Uma brisa trouxe pétalas de bougainvillia, e imaginei a resposta: ambos, filha. A vida não é binária. Lágrimas caíram, lavando a dúvida. Ele errara, mas lutara, como eu. Reconciliei-me com Ana por carta, palavras derramadas como vinho em papel, volta. Aprendi, vingança é semente, mas amor é a colheita. Ela voltou, o abraço no aeroporto de Lisboa um porto seguro após tempestade. Juntas, fundámos uma ONG, Vozes do Tejo, ajudando vítimas de abuso de poder, com Maria como coordenadora regional. O trabalho fluía, casos ganhos como batalhas numa guerra longa, mas eu sentia o cansaço, a sombra ansiava por descanso. Então, o sussurro final, uma carta da prisão, de Costa, moribundo de cancro. Inês, perdoa. Foi ela, era medo, não ódio. O teu pai salvou-me uma vez, num acidente nos estaleiros. Eu paguei com traição. O perdão veio devagar, como o nascer do sol no Tejo, tingindo o céu de rosa. Escrevi de volta, perdão dado. Mas a justiça fica. O equilíbrio é uma dança precária em Lisboa, onde o chão de calçada ondula como ondas traiçoeiras sob os pés do bailarino. Aos 30 anos, com Vozes do Tejo florescendo como uma era tenaz nas paredes da cidade, eu pensava ter domado o abismo. O escritório no Martim Muniz era um farol, paredes pintadas de azul Tejo, mesas partilhadas por ativistas de todos os cantos, um guineense com sotaque musical, uma alentejana de mãos firmes como raízes. Ana gerenciava as finanças, os seus cálculos precisos um contraponto ao meu fogo impulsivo. Números não mentem, Inês, brincava ela, beijando-me o nariz salpicado de sardinha de um almoço no mercado da Ribeira. Mas a vida, essa tecelã cruel, entrelaçava fios inesperados. Descobri a gravidez num teste de farmácia, o pauzinho azul brilhando como um farol no banheiro apertado. Vamos ser 3, anunciei a Ana, a voz embargada de riso e terror. Ela congelou, depois explodiu em lágrimas felizes, abraçando-me até doer. Um pedaço nosso, Inês. Mas... estás pronta? Depois de tudo. Pronta. O pânico veio em ondas, visões da minha própria expulsão, o ventre inchado de mentira, a rua como berço frio. Mas segurei-a, sentindo o fléter minúsculo dentro de mim. Desta vez, é verdade. E eu protejo. A gravidez foi um espelho das minhas fraturas, enjoos matinais que me dobravam como o fato se dobra na dor, consultas com o Doutora Nova, um homem gentil, oposto ao Almeida, cujas mãos curavam em vez de ferir. Tudo normal, Inês. Respire fundo.
Respirar, sim, aprendi isso nas aulas de yoga no Parque Eduardo VII, onde o ar cheirava a pinheiros e promessas. Ana decorava o quarto do bebê como bailes de conchas do Algarve, cada peça um talismã contra sombras passadas. O trabalho não parava, se parasse, o abismo engoliria. Um caso urgente, um grupo de pescadores do Ericeira, arruinados por licenças revogadas por um lobby de turismo corrupto. Viajei para lá, o ventre de 4 meses uma protuberância sob o casaco, o mar Atlântico rugindo como um leão faminto nas falésias. Os homens, faces queimadas de sal e sol, contavam histórias de redes vazias e dívidas que afogavam famílias. O lobby é dos hotéis de luxo, ligados a velhos amigos do Costa, disse o líder, um viúvo chamado João com olhos de tempestade. Lutei no tribunal de Mafra, argumentos tecidos como redes fortes, ganhando uma injunção que salvou as licenças. Regressei heroica, mas exausta, o bebê chutando como um protesto interno. Descansa, amor, suplicava Ana, preparando chás de camomila. Mas o descanso era luxo. Numa noite, o telefone tocou, Maria, em pânico. Inês, o diretor do lar foi absolvido em recurso. Ele está livre. O sangue ferveu, o velho dragão despertando. Como? Testemunhas retraídas. Ameaças. Levantei-me, ignorando as contrações Braxtonix, e parti para Évora de madrugada, o carro devorando quilómetros de autoestrada escura. Encontrei Maria num café poeirento, o rosto inchado de choros. Ele aproximou-se de mim na rua, Inês. Agora és tua vergonha. A fúria era um vulcão, mas canalizei-a, contactei a testemunha-chave, uma rapariga de 19 anos chamada Sofia, não é hacker, mas uma sobrevivente com olhos assombrados. Medo, admitiu ela por Zoom, a imagem tremendo. A família precisa do emprego dele. Negociei, proteção, emprego na ONG. Ela depôs de novo, a voz ganhando força como o vento alentejano, e o recurso caiu. O diretor preso, desta vez para sempre. Mas o custo? Contrações verdadeiras na viagem de volta, o Hospital de Lisboa um borrão de luzes e injeções. Pré-eclâmpsia leve, diagnosticou o médico, repouso absoluto. Ana instalou-me em casa como uma rainha exilada, sopas de peixe e histórias lidas em voz alta. O bebê é teimoso como a mãe, ria ela, a mão na minha barriga. Mas nos momentos quietos, o medo sussurrava, e se eu falhasse como mãe? E se a sombra do passado envenenasse este milagre? O parto veio cedo, numa manhã de nevoeiro no Hospital de Santa Maria, o choro do bebê cortando o ar como um sino de esperança. Chamámo-la esperança, ironicamente, mas verdadeiro. Os seus olhos, cinzentos como o Tejo em dia nublado, fixaram-se nos meus, e algo quebrou dentro, não a armadura, mas a crosta endurecida. Ela é perfeita, murmurou Ana, lágrimas escorrendo. Segurei-a, o peso minúsculo ancorando-me ao presente, foi ela, de costa agora um eco distante, irrelevante. A maternidade transformou-me, noites de amamentação sob a luz suave da lua, onde esperança mamava com fome voraz, os seus punhos cerrados como os de uma lutadora. O trabalho adaptou-se, teletrabalhos, equipas que cresciam sem mim no front. Mas o chamado persistia, uma conferência em Bruxelas sobre corrupção na UE, onde eu era a oradora principal. Vai, encorajou Ana, embalando esperança. Mostra ao mundo a Inês que renasceu. Bruxelas era cinzenta, canais frios contrastando com o calor da plateia, diplomatas europeus, ONGs de todo o continente. Falei de Lisboa, do Tejo como metáfora, um rio carrega sedimentos do passado, mas purifica-se no mar da justiça. Aplausos trovejaram, contactos fluíram como vinho em recepções. Mas numa pausa, um homem aproximou-se, alto, de sotaque transilvano, olhos penetrantes. Senhora Santos, o seu trabalho inspira. Mas cuidado, os monstros de ontem geram os de amanhã. Troquei cartões, intrigada, mas o aviso ecoou. De volta, o monstro novo surgiu, um projeto de regeneração urbana no Intendente, financiado por um consórcio obscuro. Acusações de despejos forçados, famílias como a minha antiga expulsas por progresso. Mergulhei, esperança no colo enquanto lia relatórios, Ana resmungando, não outra vez. Mas o consórcio ligava-se a herdeiros remotos de Costa, prometendo hotéis de luxo onde outrora havia lares humildes. A batalha foi feroz, petições, protestos no Rossio com faixas e fado ao vivo, eu no centro com esperança ao ombro, um símbolo vivo de resiliência. A imprensa adorou, a mãe da justiça. Ganhámos uma moratória, as famílias salvas, mas o custo pessoal, discussões com Ana, tu arriscas tudo por estranhos, o amor tensionado como uma corda de viola prestes a partir. Numa noite de reconciliação, deitadas com esperança entre nós, sussurrei, sem ti, eu seria só sombra. Ela beijou-me, suave. E sem ti, eu seria só números. O equilíbrio, frágil mas real.
Aos 35 anos, Lisboa parecia uma velha amante reconciliada, ainda caprichosa, com chuvas súbitas que lavavam as ruas de calcário, mas agora com rugas partilhadas, memórias que nos uniam em vez de ferir. Vozes do Tejo expandira-se para Porto e Faro, uma rede de raízes profundas como as oliveiras do Douro, ajudando centenas, imigrantes com vistos negados, trabalhadores de vinhas explorados, mulheres silenciadas por maridos poderosos. Eu dirigia de uma secretária com vista para o castelo, Esperança agora uma criança de 5 anos com cachos selvagens e perguntas incessantes: mãe, porque o Tejo é triste às vezes? Explicava com histórias suavizadas: o rio chora pelos que foram injustiçados, mas ri quando ganhamos. Ana ria, preparando o jantar, cataplana de marisco, o aroma enchendo o ar de promessas caseiras. A nossa vida era uma tapeçaria tecida com fios de normalidade, piqueniques no Monsanto, fins de semana em Sintra com névoa mágica, noites de amor roubadas após Esperança dormir. Mas sob a superfície, o abismo sussurrava, lembrando que a paz é ilusão em terra de fado. O catalisador veio de Bruxelas, o homem da conferência, Dragan, um investigador romeno da Europol, contactou-me. Inês, o consórcio do intendente é ponta de um iceberg. Tráfico humano, lavagem através de projetos UE. O seu sotaque era áspero como cascalho, mas a voz carregava urgência. Encontrei-me com ele num café discreto no Chiado, o aroma de bolos de arroz misturando-se com tensão. Os herdeiros de Costa expandiram para leste, disse ele, deslizando um dossiê. Mulheres traficadas para bordéis em Lisboa, disfarçadas de trabalhadoras migrantes. O horror gelou-me, ecos da minha expulsão, mas em escala monstruosa. Provas. Mostrou fotos granuladas, depoimentos codificados. Preciso da tua rede local. Tu conheces as ruas. Aceitei, o fogo antigo reacendendo, mas temperado pela maternidade. Devagar. Tenho uma filha. Ele assentiu, olhos suavizando. Família primeiro. Mas o tempo urge. Mergulhamos, eu coordenava com Sofia Ecker, agora em Faro, decifrando fluxos financeiros, Dragan infiltrava-se em reuniões transfronteiriças, Rui publicava teasers jornalísticos para pressionar. Esperança notava: mãe, porque estás zangada com o computador? Distraía com desenhos de sereias no Tejo, mas o stress infiltrava-se, insónias, discussões com Ana. Isto é maior que nós, Inês. Deixa para as autoridades. E se as autoridades forem cúmplices, retrucava eu, a voz e quando antigas traições. A primeira vítima que encontramos foi Lena, uma ucraniana de 24 anos, resgatada num raid policial no Bairro Alto. O seu quarto era um cubículo fétido, cheirando a desespero e perfume barato. Eles prometeram empregos, murmurou ela, o corpo marcado por hematomas como mapas de dor. Abracei-a, sentindo esperança em miniatura na memória. Estás segura agora? Aconselhei-a na ONG, o seu testemunho uma peça-chave, nomes, rotas, ligações ao consórcio. O plano culminou numa operação conjunta, Europol, PSP e a minha equipa, um amanhecer chuvoso no porto de Alcântara. Containers abertos revelaram mulheres encolhidas, olhos aterrorizados como coelhos na lanterna. Prisões em cascata, o cabeça do consórcio, um homem grego com aliança de ouro manchada, algemado gritando maldições. Dragan apertou-me a mão: sem ti, nada disto. Mas a vitória era agridoce, Lena emigrara para a Espanha, curando feridas invisíveis, e eu via nela todas as Marias, Fátimas, Ineses perdidas. O backlash veio rápido, ameaças online, a sombra vai afundar, jornalistas sensacionalistas pintando-me como vigilante obcecada. Um tabloide publicou fotos de Esperança na escola, o coração parando ao ver. Reforcei a segurança, Ana mudando-se com ela para a casa da mãe em Cascais temporariamente. Protejo-vos, jurei, mas o isolamento era uma prisão autoimposta. Numa noite de solidão, o telefone tocou, a minha mãe, voz fraca. Inês, vem. Estou doente. Corri para Alfama, o bairro agora um labirinto de turistas e memórias. Ela jazia na cama, o corpo consumido por cancro, os olhos da cor do Tejo em tormenta. Filha, o perdão. Eu errei tanto. Segurei a sua mão ossuda, as lágrimas caindo como chuva de verão. Mãe, eu perdoei-a muito. Descansa. Morreu ao amanhecer, o sino da igreja tocando como um réquiem pessoal. O funeral foi simples, vizinhos antigos sussurrando, foi ela que salvou a honra da família. Com Ana e Esperança de volta, reconstruímos, terapia familiar, onde desenterrei raízes podres, a culpa do pai, a cumplicidade da mãe. Somos humanos, Inês, disse a terapeuta, uma mulher serena de Setúbal. A vingança foi o teu escudo, agora, solta-o. Soltei devagar, delegando casos na equipa, focando em prevenção, workshops em escolas sobre direitos, palestras em vilas remotas. Mas o ciclo tenta fechar-se, uma carta de um herdeiro de Costa,
libertado por bom comportamento. O jogo continua, Inês. Cuidado com as sombras. Ri, queimando o papel na lareira. Desta vez, respondi com silêncio, o mais poderoso sussurro. 40 anos, o número soa como um marco no mapa antigo, onde Lisboa é uma sereia cantando promessas de eternidade. O Tejo flui impiedoso, carregando folhas outonais e segredos dissolvidos, e eu, agora diretora executiva de uma Fundação Nacional contra a Corrupção, caminho as suas margens com esperança, não, agora Sofia Esperança, uma adolescente de 15 anos com o fogo da mãe e a teimosia do avô. Mãe, conta de novo a história da sombra, pede ela, os olhos brilhando sob o sol de primavera. Conto, editada para o seu coração jovem, heróis, não monstros, justiça, não vingança. Ana e eu casámos-nos numa cerimónia discreta em Sintra, anéis de prata com incrustações de turmalina, testemunhas como Fátima, de volta de Angola, agora embaixadora de paz, e Rui, grisalho mas ainda caçando verdades. A vida é um mosaico, viagens a Genebra para cimeiras da ONU, onde discuto transparência com embaixadores de olhos evasivos, fins de semana em colheitas no Douro, as mãos sujas de uvas maduras, o vinho futuro fermentando como as nossas memórias. Tu envelheceste bem, sombra, brinca Ana, traçando linhas no meu rosto ao espelho. Como vinho do Porto. Mas o abismo nunca fecha completamente, é uma fenda que respira, soltando vapores frios. O último sussurro veio num jantar de gala no Palácio da Bolsa, candelabros dourados lançando sombras dançantes sobre rostos poderosos. Eu discursava sobre legados de coragem, o salão atento, quando um homem se aproximou no intervalo, idoso, 70 anos talvez, com um anel de sinete que eu reconheci, o brasão dos Costa. Senhora Santos, disse ele, voz suave como seda envenenada, o meu irmão Manuel. Ele morreu na prisão, sozinho. Foram as últimas palavras. O copo tremeu na minha mão, o champanhe derramando como lágrimas contidas. Sinto muito pela sua perda, respondi, a voz neutra. Mas ele escolheu o caminho. O homem sorriu, frio. E tu o teu? Mas legados ecoam, Inês. O meu sobrinho neto estuda Direito em Coimbra. Aprende com a história da família. A ameaça velada pairou, mas eu ergui o queixo, que aprenda bem. A história ensina que sombras caem, mas luzes perduram. Saí para o terraço, o porto noturno um mar de luzes tremulosentes, o Douro negro como tinta. Ana encontrou-me lá, a mão na minha. Tudo bem. Assenti, mas contei, o peso aliviando no ar fresco. Eles tentam, mas não mordem mais. Voltámos ao salão de braços dados, o discurso terminando em aplausos que soavam a catarse coletiva. Agora, no crepúsculo da vida ativa, reflito, a vingança inicial foi o incêndio que queimou tudo, deixando cinzas férteis. Dela nasceu uma floresta, a Fundação, Sofia advogada em formação, netos futuros que herdarão não ódio, mas resiliência. Visito a sepultura da mãe Alfama, flores de jasmim no mármore, e sussurro, descansa. Eu cuidei do resto. O pai, num retrato na parede de casa, sorri aprovador, o ladrão redimido pelo amor da filha. Lisboa, minha eterna amante, continua a dançar, fado nos becos, sardinha na grelha, o Tejo levando o passado para o Atlântico vasto. Eu danço com ela agora, leve, foi ela um refrão distante no vento. Porque no fim, não é sobre expulsões ou sussurros, é sobre erguer-se, renascer, e sussurrar de volta, fui eu. E valeu cada cicatriz.